No vídeo anterior, a gente falou como transformar a imagem que a gente recebeu, que é colorir, em bitmap. Hoje eu vou mostrar pra vocês como se prepara um arquivo para colorização em canais e vocês vão entender o porquê da gente ter transformado a imagem em bitmap antes. Mas antes eu preciso falar de métodos de impressão, em especial a impressão offset. Quem parar de prestar atenção agora vai levar um karatê no trapézio. É importante saber disso sim! Todo mundo que trabalha com artes gráficas deve saber sobre os métodos de impressão. Eu sugiro a leitura deste livro aqui, Fundamentos de Produção Gráfica para quem não é produtor gráfico. Era o livro mais indicado na minha época de faculdade. Quem tiver uma versão mais atualizada, um livro mais interessante que fale sobre o assunto, por favor, pode indicar nos comentários, porque esse aqui já deve estar bem defasado. Voltando ao método de impressão offset, esse é o método mais utilizado para a impressão de todas as revistas, incluindo as em quadrinhos. Antigamente, para imprimir em offset, era necessário fazer uns fotolitos antes. Os fotolitos são umas placas que funcionam como um carimbo, formando a imagem que está sendo impressa. Para imprimir uma imagem em offset, são necessários 4 fotolitos. Um que tem toda a porcentagem de cor ciano, outra que tem toda a porcentagem de cor magenta, outra com toda a porcentagem de cor amarela e a outra com toda a porcentagem de cor preta. Elas são impressas normalmente nessa ordem mesmo. O preto é por último, porque ele é simplesmente uma cor de acabamento. Os mais sabidinhos já devem estar se coçando para me dizer que agora o offset é digital e fotolito é coisa da época da minha vovó. Eu sei disso, mas eu quero que vocês tenham em mente a imagem das chapas de impressão, porque isso vai ser interessante para nós na hora de colorir por canais. Então vamos lá, antes que eu desista de colocar essa etapa no vídeo, porque já tá ficando longo demais pro meu gosto. Essa aqui é uma imagem que eu colori em canais. O arquivo tá fechado. Depois eu mostro para vocês como é que se faz isso, lá no final, no último vídeo. Mas aqui eu peguei essa imagem só para mostrar para vocês a questão dos canais, como cada canal equivale a uma chapa de impressão offset, que a gente estava falando antes. Então, aqui tá as porcentagens de ciano, elas são mostradas em tons de cinza, depois tem a de magenta, a de amarelo, e a de preto a gente pode ver que possuem todas as linhas pretas. E é isso que a gente quer, e é por isso que a gente colore em canais. Aqui a gente pode ver que quando a gente visualiza o canal preto e um outro canal ao mesmo tempo, ele já mostra a cor de cada canal direitinho. E é assim que é feita a impressão dos fotolitos. Observação: não se apeguem a esse arquivo agora. Salve em modo bitmap em um arquivo seguro, porque o que a gente vai fazer agora não é começar a colorir, a gente vai programar o Photoshop. Eu tenho aqui aquela nossa imagem em bitmap. Para começar, a gente tem que transformar ela em CMYK. Antes de mais nada, o método de colorização por canais só dá para ser feito em modo CMYK. Se tu só faz trabalhos para web ou TV e usa RGB para isso, então esse método não é adequado para te trabalhar. Para transformar o bitmap em CMYK, a gente precisa antes transformar em tons de cinza de novo. Olhem só que uma vez que a gente transforma o bitmap, aqueles pixels cinzas que tinha antes na imagem não voltam mais. Depois disso, a gente vai lá na janela de canais. Viram? Tá tudo aqui e a linha preta tá presente em cores em todos os canais, olha só. Mas a gente não precisa de tudo isso para compor o preto, não é? Como ele foi transformado em bitmap antes, a gente pode ver toda a linha tá completinha e linda no canal preto. Se a imagem tivesse em tons de cinza, provavelmente a imagem no canal preto estaria com uma qualidade bem horrível. O próximo passo agora é copiar o canal preto arrastando ele até aqui. Agora a gente vai lá em cima nos canais e essa janelinha aqui é só um resumo dos canais. Basta apertar aqui e todos os canais são selecionados, menos o preto cópia, porque ele não faz parte do CMYK. Agora a gente pode apertar Ctrl A ou a gente pode selecionar tudo lá em cima. Depois a gente preenche em editar,
preencher em branco, modo normal, 100%. Ou vocês podem dar um delete, desde que a cor de fundo aqui esteja branca. E quando eu digo branca, eu quero dizer ciano, magenta, amarelo e preto em 0%. A gente apaga toda a linha preta do arquivo, mas a gente deixa salvo no canal Preto Cópia. Então é só ir lá no canal e ativar a visualização, apertando esse olhinho aqui. Mas, opa, a imagem está em vermelho. Isso acontece porque vocês nunca trabalharam com canais antes e a gente tem que programar o Photoshop agora. Essa aqui é uma programação padrão do Photoshop. E para mudar isso e o programa começar a nos mostrar essas linhas em preto, a gente tem que fazer um passo a passo bem estranho, porque o Photoshop é meio burrinho e a gente tem de dar um despiste nele para ele entender que a gente quer que essa linha seja mostrada em preto. Então, o primeiro passo é dar um clique duplo no canal Preto Cópia e aqui a gente já consegue ver o que tem de errado. Para começar, a cor ali embaixo tá vermelha e a opacidade está em 50%. Para o que a gente quer, a gente precisa selecionar Selected Areas, clicar na paleta e colocar ciano, magenta e amarelo em 0% e o preto em 100%. E mudar a opacidade para 100%. A imagem vai ficar em negativo e é assim mesmo, não tem problema. Não entre em pânico. Ok, depois disso feito, a gente tem que salvar esse arquivo com qualquer nome em um lugar fácil de achar como o desktop. Pode ser salvo em qualquer formato, tanto faz. Depois disso, a gente tem que fechar o Photoshop. Atenção, a gente tem que fechar o Photoshop, ou seja, fechem o Photoshop. Fechem o Photoshop. Fechem o Photoshop. Isso significa fechem o Photoshop, fechem o Photoshop, fechem o Photoshop. Tem que fechar a cara do Photoshop. E quem me desafiar vai levar outro karatê no trapézio. A gente tem que fechar mesmo o Photoshop. Se ele ficar aberto, a programação não vai funcionar. Confia em mim. Agora, com o Photoshop fechado, a gente tem que arrastar o arquivo para a lixeira e esvaziar a lixeira. Ctrl+Shift+Del que vai dar na mesma. Não me interessa como é que vocês vão fazer. Só some com esse arquivo da tua máquina. Não me irrita porque eu tô de TPM. Eu disse que o Photoshop era burro. É necessário toda essa chatice para que ele entenda que o que a gente quer aqui é o traço preto. Então a gente tem que abrir de novo o arquivo em bitmap e fazer todas aquelas etapas. Transformar em tons de cinza, depois em CMYK, copiar o canal preto, preencher de branco os demais canais e acionar a visualização no canal Preto Cópia. Ele vai estar meio cinza, mas aí é só selecionar o canal Preto Cópia e em níveis, mexer a seta preta só um pouquinho até ele ficar quase preto. Agora é selecionar os canais CMYK e começar a colocar a cor base. O canal Preto Cópia aqui é só uma referência da linha, então ele não pode estar selecionado em azul como os demais canais. Ele só deve ser visualizado. Pronto, é complicado, né? Mas acreditem em mim, com a prática isso vai melhorando. E o melhor desse tipo de pintura é que é super leve. Ainda dá pra adicionar camadas de sombras e luzes se vocês quiserem. Só que aí o arquivo vai ficar pesado. Mas fica a critério de vocês se vocês usam camadas ou não. Por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar uns truquinhos, umas praticidades na hora de colocar a base. Vai ser bem interessante pra quem não usa muito o Photoshop e não sabe de alguns atalhos e algumas praticidades que ele tem, tá? Até a próxima!